Sou Fernando Torres, geógrafo e professor de geografia. Estou aqui no meu canal Geocast. Estou trazendo ele, que é professor e cientista brasileiro. Possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo, é PhD em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin e tem pós-doc em Hidrologia de Florestas pelo Instituto Hidrológico de Wellington. Estou trazendo ele aqui, um grande pesquisador brasileiro, meteorologista, Luiz Carlos Molion. Boa noite, professor Molion. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Vamos falar hoje sobre o aquecimento global não antropogênico. E é muito importante, termos uma nova concepção do aquecimento global não formado pela humanidade. Boa noite, muito obrigado, professor. Boa noite, Fernando. É uma satisfação estar aqui no seu podcast. E também, da minha parte, agradeço essa oportunidade, porque assim você nos ajuda a divulgar esse assunto que tem sido um assunto que, na realidade, não tem base científica que suporte. Tudo que está sendo utilizado aí é resultado de modelos de clima, e modelo de clima é um código de computador que tenta imitar a natureza, mas não consegue, particularmente no que se refere ao ciclo hidrológico. Então, é uma satisfação estar aqui com você e também agradeço essa oportunidade para a gente poder divulgar mais esse aspecto e ver se a gente consegue, né, aliados, particularmente políticos, que venham a entender que não existe uma crise climática, que não tem como dizer, chegamos a 1,5 graus e o planeta vai explodir. Na realidade, do ponto de vista geológico, a temperatura já esteve bem mais alta do que está hoje, né? E nos interglaciais passados, tivemos estimado, com dados dos cilindros de gelo da Antártica, tivemos temperaturas 6 a 10 graus superiores à que temos hoje, né? Então, o planeta tem uma variabilidade natural, o planeta ele tem uma espécie de um termostato e tem mecanismos que faz com que descarregue energia para o espaço quando tem excesso e segure energia quando é necessário. Para nós começarmos, eu perguntar para o senhor o que seria aquecimento global antropogênico, né? E quais seriam as evidências que as suas pesquisas poderão demonstrar que as atividades antrópicas não contribuem para o aquecimento global, professor? Bom, o que mais se pegam é o aumento da concentração de CO2, né? Gás carbônico, que, de uma certa forma, é histórico, vamos dizer assim. Surgiu em 1826 com Joseph Fourier, esse mesmo cara da matemática, da série de Fourier, né? Onde ele observou que dentro de uma estufa de plantas, que chamam de greenhouse em inglês, uma estufa de plantas, a temperatura era mais elevada do que fora. E sugeriu, então, foi sugerido depois, por volta de 1860, quando John Tyndall descobriu que gases como CO2, metano, CH4 e óxidos de nitrogênio absorviam a radiação eletromagnética na faixa do infravermelho. E Arrhenius, no final do século XIX, início do século XX, então fez uma preleção mostrando que se a concentração de gás carbônico dobrasse, iríamos chegar a temperaturas de 5 a 6 graus acima do que está hoje. Só que a intenção de Arrhenius era diferente.
Ele dizia que se a gente tivesse mais CO2 na atmosfera, nós não íamos passar por novas eras glaciais. Então, a ideia dele era diferente, né? Aí, pouco mais recente, na década de 30, Calendar, que não era meteorologista, era um engenheiro elétrico da British Electric, ele notou essa coincidência da temperatura ter subido principalmente nos anos 30, entre 1916 e 1946, 45, na realidade, nos anos 30, ele notou os aumentos de temperatura e coincidia, obviamente, com o aumento da geração de energia elétrica, né, utilizando os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. Então, o Calendar propôs que o aumento de CO2 fosse o responsável pelo aumento de temperatura naquele período. É curioso só o fato de que muita gente não sabe que a década de 30, ainda hoje, ela mantém recordes de temperaturas altas. E isso você pode checar em séries longas, como o caso existentes da Inglaterra, nos Estados Unidos, a própria Austrália. Na própria Austrália tem séries de temperatura que mostram que a década de 30 foi uma década bastante aquecida. E aí Calendar se aproveitou disso para colocar. E, na época, o artigo dele caiu na mão dos papas da meteorologia, né? E foi altamente criticado. Mas aí ficou dormindo praticamente até Charles Keeling, ter modificado um radiômetro para medir indiretamente a concentração de CO2. E só que isso aí, o Charles Keeling fez isso na Universidade da Califórnia, em San Diego, e depois transferiram isso para o... Pasme você, para a boca do vulcão Mauna Loa. Então, eles falam que quando medem o CO2, que eles levam em conta quando o vento está soprando da boca do vulcão em direção ao equipamento, né? Eles falam que tiram esses dados e não levam em consideração. Mas isso aí ninguém sabe a realidade, porque eles publicam os dados. O que a gente sabe é que o CO2 não é tão bem distribuído assim, como dizem, né? E que, na realidade, você encontra grandes concentrações, por exemplo, na Ásia, em cima da China. Hemisfério norte tem mais concentração de CO2 do que hemisfério sul. Mas o aspecto importante nisso é que é apenas uma hipótese de que o CO2 absorva. Claro, o CO2 absorve a radiação infravermelha, mas a contribuição é tão pequena que seria impossível hoje de nós medirmos essa concentração. Então, todo o resultado, você diz, qual é a prova que a gente tem que a atividade humana não aquece o planeta? Eu diria que é o contrário, né? Acho que quem está propondo a hipótese é que deveria provar. Sim. E eles não têm prova nenhuma. O que eles usam é apenas resultado de modelos, e esses modelos, na verdade, são apenas
código de computador, né? É um programa de computador que tenta imitar a natureza, mas não consegue, particularmente num aspecto muito crítico que é o ciclo hidrológico. É formação de nuvens, chuva. Então, o modelo não sabe fazer chover, porque os processos que produzem chuva são processos de escala muito pequena. E a grade do modelo, quando o modelo é colocado no computador, o computador não tem ideia do contínuo, então precisa ser tudo discretizado. E nos melhores modelos, a distância entre um ponto de grade e outro é 110 quilômetros na região tropical. Quer dizer, 1 grau de latitude por 1 grau de longitude. E todos os processos que produzem chuva, produzem nuvens, são processos de escala muito pequena. E o modelo não tem condições de resolver isso adequadamente. Eles colocam uma equaçãozinha, né, que eles chamam de equação paramétrica, e tem que ajustar os parâmetros. Quando ajusta os parâmetros, por exemplo, para um período de, vamos dizer, muitos dos modelos usam o período de 1975 a 2000, então é para a chuva daquele período. Você forçou o modelo, sintonizou o modelo para tentar reproduzir a média da chuva daquele período. Não serve nem para antes e nem para depois, né? Porque foi sintonizado. Então, não há, sob o ponto de vista físico, por exemplo, nós sabemos que a banda de absorção do CO2, que absorve a radiação infravermelha que é emitida para o espaço a partir da superfície, há um trabalho recente feito por Wingard e Happer, em 2021, que eles mostram que se dobrasse a concentração de CO2, que é o pior cenário que o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né? A sigla em IPCC, em inglês, o pior cenário do IPCC é o dobro de CO2. Hoje nós temos 400 partes por milhão, 400 ppm por volume. Muito importante que se diga isso, porque em termos de massa é diferente. E para chegar, então, a 800 ppm é impossível. Já muitos cientistas já descartaram essa hipótese de se ter esse cenário que seria extremo. Mas o Wingard e o Haber, eles utilizando, então, um modelo de transmissão atmosférica, eles mostram que se aumentar a concentração, se dobrar a concentração para 800 ppm, o aumento da radiação da atmosfera em direção à superfície seria de apenas 3 watts por metro quadrado. Para você ter uma ideia, uma variação de 1% na cobertura de nuvens causa uma variação de 5 watts por metro quadrado. 1% na cobertura de nuvens. Já seria totalmente superior ao dobrar o CO2, que é um cenário que todo mundo reconhece que é impossível de ser utilizado. 3 watts por metro quadrado. Bom, então, se você entrar numa equação como a equação de Stefan Boltzmann, que diz que a radiação emitida é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta, se você adicionar esses 3 watts à média que nós temos hoje, vai dar um aumento na temperatura de menos de 0,5 grau centígrado, o que é absolutamente indetectável, porque no dia a dia a gente passa de uma amplitude térmica, muitas vezes, aqui no Brasil não muito, na maior parte do Brasil não muito, mas há locais aí na Europa, Estados Unidos, Ásia, em que a amplitude diária pode exceder a 50 graus.
temperatura máxima menos a temperatura mínima, e 50 graus, você está falando em meio grau, quer dizer, não dá nem para sentir a diferença. Né? Eu estou aqui no Rio, né? A gente passa aqui de uma amplitude hoje de 10, 11 graus diária, e é uma coisa normal, a gente continua usando a mesma roupa, o conforto térmico é praticamente o mesmo. O Rio de Janeiro é um exemplo, né? Exatamente. O Rio de Janeiro é um exemplo que você pode, brincando no inverno, diferença entre temperatura mínima e máxima de 30 graus. Então, você falar em meio grau de aumento na temperatura do planeta, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, não há evidência nenhuma que a concentração de gás carbônico esteja relacionada com a temperatura do planeta. Inclusive, é interessante, falando nisso, saiu agora recentemente, no final de setembro, portanto, nós estamos dizendo 2 meses atrás, um artigo liderado por um grego chamado Christofides, onde ele pegou os dados de Mauna Loa, que mede a concentração de CO2, pegou os dados de temperatura, que são dados de reanálise, quer dizer, na realidade, o que eles fazem, eles pegam inicialmente a temperatura do planeta todo, que é medida pelos instrumentos, e depois disso fazem uma reanálise para corrigir os dados. Então, dados de reanálise, né, na realidade, não são dados medidos, né? São dados gerados pelo sistema associado, então, a um modelo. E o Christofides e os colegas dele, então, mostraram que quando você faz a correlação entre temperatura e concentração de gás carbônico, na realidade, quem sobe antes é a temperatura. E o CO2 tem resposta, ou seja, o CO2, o aumento de CO2, ele é uma resposta ao aumento de temperatura. Eles mostraram muito bem nesse artigo que publicaram agora, há 2 meses atrás. E faz sentido. Por que faz sentido? Faz sentido porque os oceanos, que constituem 71% da superfície do planeta, eles contêm, estimado, 60 vezes mais carbono do que a atmosfera. E nós sabemos que a solubilidade de um gás num líquido ela é inversamente proporcional à temperatura. A famosa Coca-Cola, não é isso? A famosa garrafa de refrigerante. Isso, exatamente, é o exemplo. Né? Se você quiser, você usa refrigerante, eu prefiro cerveja. Então, vamos falar de cerveja, então. A famosa garrafinha de cerveja. A gente percebe que quando a cerveja está estupidamente gelada, você coloca no copo, tem aquelas bolinhas subindo, é gás carbônico que está saindo. Se a cerveja não é tomada, ela fica ali, aos poucos a sua temperatura vai se igualando à temperatura do meio ambiente, aí você olha, não tem mais bolinhas. Ou seja, o líquido, ao se aquecer, expulsou o gás carbônico que estava em solução. Então, se você pegar esse princípio da solubilidade dos gases em líquidos e aplicar isso para 71% de oceanos que cobrem o planeta Terra, né, você vai ver que, claramente, se houver uma pequena variação na temperatura dos oceanos, eventualmente esse oceano vai expulsar mais CO2 que está em solução. Então, na realidade, nós nem sabemos se esse CO2 que está aí, se é realmente originário dos combustíveis fósseis, porque toda vez que você tenta fazer as contas, não fecha. Fica faltando CO2, quer dizer, pelo que a gente sabe de consumo
de petróleo, carvão e Professor, gás natural. professor, Então, não há absolutamente nenhuma evidência, tanto sob o ponto de vista geológico, no passado, nós tivemos da ordem de 7.000 a 8.000 ppm de CO2 na nossa atmosfera. Ao longo dos interglaciais, estima-se que a Terra tenha passado por 9 glaciações nesse último 1 milhão de anos. só para situar quem está em casa, período interglacial é aquele que dura de 10 a 12 mil anos. Isso, Vai aquecer o exatamente. planeta. E o E, período glacial dura 100 mil anos. as eras glaciais, elas duram aí da ordem de 80.000 a 100.000 anos. E ninguém sabe exatamente por que são interrompidas por esses períodos interglaciais, no qual os geólogos dizem que esse nosso período interglacial, que nós estamos vivendo agora, e que praticamente toda a história da humanidade está aí, nesses últimos 10.000 anos, os geólogos dizem que esse período interglacial começou há cerca de 15 mil anos atrás. Se dura da ordem de 10.000 a 12.000, então é muito provável que a Terra já esteja perdendo, já esteja esfriando. Só que o processo é um processo muito lento e é difícil de ser notado Na escala humana. na escala que nós temos dados. Tempo humano. Se você pegar, dizem que a série mais longa de temperatura que se tem é da Europa Central, desde 1659. Mesmo assim, nós estamos falando em quê? Em 300 anos de idade num planeta com 4,6 bilhões de anos de existência. Né? Então, a variabilidade sempre foi natural. Quem deveria provar que o CO2 é o grande vilão não consegue, porque, como disse, os resultados são apenas resultados de modelos de clima que, dada a sua construção, não conseguem prever bem acima de 5 dias. Dadas as condições que nós temos, 24 horas, 48, tudo bem. Mas acima de 5 dias, os erros já na própria resolução do modelo, do seu ponto de vista numérico, já são maiores, de tal forma que, como a gente costuma dizer, o ruído é maior do que a informação e não são absolutamente confiáveis. Isso é o fato de que, na atmosfera, você tem 2 termos que são dominantes. Um é a chamada força de Coriolis, que responde à variação da pressão atmosférica. Esses 2 termos, num linguajar científico, eles têm uma ordem de magnitude maior do que os outros. Então, os modelos, quando são reproduzidos, eles levam isso em consideração, de tal forma que pequenos movimentos de escala menor, na realidade, desaparecem. Então, 5 dias é um limite razoável dentro desse aspecto em que a força de Coriolis ou Coriolis é balanceada pela diferença da pressão atmosférica, que na natureza há uma tendência de quando você tem uma pressão alta, significa empilhamento de ar, né? E tem uma pressão baixa, então o ar sempre flui da pressão alta para a pressão baixa na tentativa de equilibrar as coisas. E, nesse aspecto, como esses modelos usam essa aproximação, certamente eles não conseguem prever além de 5 dias, com uma confiabilidade que nós gostaríamos que eles tivessem. Imagine, então, quando o IPCC usa esses modelos para prever a temperatura
em 2030, 2050, 2100, né, Fernando? Porque, aliás, é muito fácil. Eu também posso fazer previsão para o ano 2100. Com certeza. É, Não vai estar porque mais aqui? Acho que não vai estar mais aqui. se eu errar, eu estou morto, então É, não tem como. não há compatibilidade. Então, esse aspecto dos modelos é a base. Resultados de modelo é a base que eles utilizam. E, claro, muita gente nem sabe as besteiras que fala, né? Como, por exemplo, esse limite de 1,5 graus, não podemos exceder esse limite. No ótimo do Holoceno, 8.000, 9.000 anos atrás, como que é interessante que o eixo de rotação da Terra ele vai variando, ele descreve um cone no espaço. O que hoje ele está voltado para a estrela Polaris. Nessas circunstâncias, é o hemisfério sul que fica mais próximo do Sol durante o verão, quando o planeta está mais próximo, né? No chamado periélio. Mas esse sistema de rotação é estimado em torno de 23 a 25 mil anos. E há 8 mil, 9 mil anos atrás, era o hemisfério norte que estava mais, devido à orientação do eixo no espaço, era o hemisfério norte que estava mais próximo do Sol. Como a distribuição de continentes, ou seja, o movimento de placas tectônicas, A famosa deriva continental. é um processo muito lento, né? Então, se você pegar um ciclo de 23, 25 mil anos, não é nada comparado com um ciclo de 250 milhões de anos, em que nós tínhamos, então, todos os continentes juntos, né? E depois se separaram. E nesse período, então, há cerca de 8, 9 mil anos atrás, o hemisfério norte estava mais próximo. Como o hemisfério norte tem 60% de continentes contra 40% de oceanos, e o hemisfério sul tem 81% de oceanos e só 19% de continentes, então a resposta do planeta a esse aspecto de que o eixo então, estava apontado, no caso, para a estrela Vega, foi maior e as temperaturas foram maiores. Porque o continente ele responde muito mais rapidamente. No oceano, não. A radiação é absorvida, penetra no oceano, parte disso vai para aquecer a água, essa água depois é transportada por correntes marinhas, né? Então, redistribuída, o calor é redistribuído. E no hemisfério que você tem mais continente, a resposta é mais rápida. E isso aconteceu há cerca de 8 mil, 9 mil anos atrás, que nós chamamos de o ótimo do Holoceno, que é esse período que nós estamos vivendo agora, esse interglacial que nós estamos vivendo, e que as temperaturas estimadas, né, por testemunhos indiretos, como o caso dos cilindros de gelo, anéis de árvores, que podem ser utilizados para estimar indiretamente. Então, estima-se que tivemos aí da ordem de 3 a 4 graus acima do que está hoje. Então, dizer que o planeta não pode passar de 1,5 graus acima, primeiro que é uma ficção, porque não existe comprovação nenhuma disso aí. No entanto, você vê a quantidade de políticos, chefes de Estado e ministros, não sei o que falam que a gente não pode passar de 1,5 graus. Se perguntar de onde saiu, ninguém sabe. Tá?
foi aquele alemão que foi diretor do Instituto de Impacto Climático em Potsdam, Joachim Schauhuber, que, numa entrevista para um jornal alemão, disse: não, nosso limite é 2 graus. Nunca ninguém provou, todo mundo gostou, porque é mais fácil, né? Fica mais fácil. Não, não pode passar de 2 graus. Na verdade, se a gente for olhar desde a chamada pequena idade do gelo, em que as temperaturas entre 1350 e eu acho particularmente que foi até início do século XX, 1900, mas o pessoal, de maneira geral, restringe a esse período até 1850. Então, nós passamos praticamente 500 anos com temperaturas baixas, que são atribuídas à baixa atividade solar. É isso que eu ia perguntar ao senhor. Isso que eu ia perguntar ao senhor. Então, o planeta Terra se aquece ou se esfria, porque, não sei se o senhor falou isso, mas esse termo, nós vivemos dentro da atmosfera do Sol. E, por nós vivermos dentro da atmosfera do Sol, ou pela proximidade do Sol, o mínimo e o máximo solar é que influencia no clima terrestre. Se eu posso falar isso. Claro, e também não é o aspecto em si do aumento da irradiância solar. Não é esse aspecto, porque a chamada constante solar, que não tem nada de constante, né? Varia bastante, ou seja, o fluxo de radiação que chega até o planeta, ele varia muito pouco entre um máximo e um mínimo solar. Na ordem de 0,15%, estourando 0,2%. É muito pequena a variação, pode ser significativa, mas aos poucos o pessoal está vendo que existem outros aspectos indiretos, não tão visíveis assim, que podem contribuir para a variação da temperatura do planeta com relação à variação da atividade solar. Um deles é esse que nós estamos vivendo agora, em que o Sol tem aí um ciclo de aproximadamente 100 anos, em que ele entra num período de baixa atividade, chamado ciclo de Gleisberg, em homenagem ao diretor do Observatório de Zurich, na Suíça, que se tem aí mais de 300 anos de registro de atividade solar. E esse ciclo de Gleisberg, então, o Sol entra num período de baixa atividade, só que perceberam que, na realidade, o campo magnético solar, que protege todos os planetas, né? É a chamada heliosfera, o campo magnético solar, ele também se reduz. E quando ele se reduz, há um aumento de partículas de alta energia provenientes do espaço exterior, partículas essas que são resultantes da explosão de estrelas supernovas. Então, o campo magnético solar nos protege. É um escudo protetor. Quando ele enfraquece, entram mais dessas partículas, e há uma hipótese atribuída a um físico dinamarquês chamado Henrik Svensmark, que quando essas partículas chegam aqui no planeta, elas funcionam como núcleos de condensação. Ou seja, tem tanta umidade na nossa atmosfera que, ao penetrar, elas fazem a condensação e aumentam a cobertura de nuvens. Então, indiretamente, o Sol, estando num período de baixa atividade,
teria seu campo magnético enfraquecido, aumentaria o fluxo dessas partículas de alta energia, que, por sua vez, aumenta a cobertura de nuvens. É curioso, né? Que também ninguém fala que medir ou dados de cobertura de nuvens no passado era um dado bastante subjetivo, né? Porque o observador da estação ele saía lá fora e olhava para o céu e dizia: tem 4/8 ou 6/8 de nuvens. E era tudo na base do olhômetro. Com o advento dos satélites, não, agora é dado digital. Se o pixel está saturado, tem nuvem. Se não está saturado, não tem nuvem. Mas, infelizmente, Fernando, os satélites se tornaram operacionais no final de 1979 e tem um projeto chamado SCIP, International Satellite Cloud Climatology Project, um projeto internacional de climatologia de nuvens por satélite, que iniciou em 83. 40 anos de idade só, 40 anos. Vai ser. Pois é, não é nada, né? Não é nada. Mostra então, que a cobertura de nuvens de 83 para cá decresceu 5%, gerando um aumento na entrada da radiação solar da ordem de 5 watts por metro quadrado. Se o IPCC diz que 3 watts por metro quadrado basta para aumentar de 1 grau a temperatura do planeta, você imagina, então, a cobertura de nuvens diminuindo e entrando aí os 5 watts por metro quadrado a mais. É claro que a temperatura tinha que subir, né? Mas isso é medido, isso é dado medido por satélite. Então, hoje nós temos dados de cobertura de nuvens que são muito mais confiáveis. No passado era tudo subjetivo, né? Era na base do olhômetro. Hoje não. Hoje você olha a resolução do satélite, vê o pixel. Se o pixel está saturado, está coberto de nuvem. Se não está. Então, hoje nós temos maior confiabilidade. E o que diz? Diz que reduziu a cobertura de nuvens. Então, é um processo fantástico que esse planeta tem de regular sua temperatura. Quando ele tem excesso de energia na região tropical, tanto os ventos como as correntes marinhas pegam esse excesso de energia e jogam para a região polar. Lá a atmosfera é mais seca, então perde mais facilmente a radiação que é emitida para o espaço. E aí entra o jogo da cobertura de nuvens. Se começa a esfriar, reduz a cobertura de nuvem, entra mais radiação e volta a aquecer. Então, você vê que é um negócio fantástico. Você, em 150 anos, como eu disse, o IPCC pega o final da pequena era do gelo, em 1850, para dizer que aumentou a temperatura. Mas é claro, se entre 900 depois de Cristo e 1300 a temperatura estava alta, o chamado ótimo medieval, que permitiu os vikings, liderados pelo Éric o Vermelho, estabelecer colônia e praticar agricultura onde? No sul da Groenlândia, que hoje é um bloco de gelo, norte do Canadá. Os alunos perguntam para mim por que a Groenlândia é da Dinamarca, não é de um país da América. Fala para os vikings. Como no passado tinha o mar aberto, o planeta estava mais quente. Eu acho que o próprio nome, né? Groenlândia, que em inglês se traduz para Greenland, quer dizer, terra verde. Isso entre 900 e 1300 depois de Cristo. Aí começou a esfriar, pegou isso que é a chamada pequena era do gelo,
que na realidade foi um desastre para a humanidade, né? Especialmente em doenças, pestes, Quebra de produção, safra agrícola. produção agrícola baixa, né? Porque com invernos mais longos, as plantas não conseguiam completar o ciclo, né? Então, um período de fome, um período de temperaturas baixas, um período que se alastraram doenças, pestes e tudo mais, e que aparentemente começou a melhorar a partir dos anos 1800, em função da atividade solar ter se tornado mais intensa. Aí o IPCC, convenientemente, pega temperaturas a partir de 1850, porque, de qualquer maneira, a temperatura ia subir. Já aconteceu no passado, como eu disse, né? O ótimo do Holoceno, há 8.000 anos atrás, em que a agricultura deixou de ser nômade e passou a ser fixa, né? Porque chovia mais. Estima-se que naquela região dos rios Tigre e Eufrates, que hoje é o Iraque, provavelmente chovesse aí da ordem de 500 a 600 milímetros por ano. Hoje chove 150. Então, chovia mais naquele período, porque o planeta estava mais aquecido. Como eu disse, depois, durante o Império Romano, também a temperatura aumentou, e isso propiciou os romanos a expandirem o seu domínio. Passa, então, por esse período da era medieval, que também foi um período bastante rico, né? Aí começou o Renascimento, tinha muito dinheiro para sustentar artes e tudo mais. Aí voltou a cair e o IPCC, então, pega a partir de 1850, que, de qualquer forma, a temperatura iria se recuperar, como se recuperou nos períodos anteriores, ligados, estima-se hoje, à atividade solar. Então, é fantástico o fato de que o sistema ele tem uns mecanismos de controle que ele despeja, joga fora quando temos excesso de energia e muda, e abre, diminui a cobertura de nuvens para entrar mais radiação quando precisamos de energia, de tal forma que em 150 anos variou o quê? Vamos pegar os dados da própria Nações Unidas, de 1 grau. Quer dizer, em 150 anos, variar de 1 grau, você vê que o sistema realmente ele tem um controle fantástico com relação a esse balanço energético, né? Professor, você poderia me dizer o quanto nós temos de dióxido de carbono por atividade humana lançado na atmosfera, talvez um percentual, e quanto nós temos de atividade antrópica? Você teria esses dados? Ah, sim, claro. Você diz as fontes naturais Sim, sim. de emissão Vulcões, de, a de água. carbono. Vamos pegar carbono, porque depende muito de como você quer causar impacto, né? Se você dissesse em gás carbônico, então, na realidade, o peso molecular do CO2 é 16 de cada oxigênio, dá 32, mais 12 do carbono, dá 44. Mas se você falar só em carbono, aí incluindo tudo, não só o dióxido de carbono, como o monóxido de carbono e metano também, né, CH4. Então, em termos de carbono, é estimado que a natureza coloque por ano cerca de 200 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Qual a incerteza que nós temos nesses dados?
é 20% para cima, 20% para baixo. Notem, 20%. Então, não sabemos se é 160 bilhões de toneladas ou se é 240 bilhões. Quer dizer, a barra de erro é 80 bilhões de toneladas. O homem coloca 9. Quer dizer, 10% da barra de erro, na incerteza que nós temos, é que é atribuída ao homem. Então, na realidade, se a gente não conhece bem a segunda casa, não sabe se é 160 ou se é 240, a gente não tem nem que discutir a primeira, sob o ponto de vista de cálculo, né? Então, realmente, o que o homem coloca na atmosfera é da ordem de 5% ou menos. Tá? Então, não há que se preocupar com isso, em função do fato de que, para reduzir as emissões hoje, teria que reduzir a geração de energia elétrica. Esse é o ponto crítico. Porque, como eu disse, hoje acho que 86%, de acordo com a Agência Internacional de Energia, 86% da energia que é gerada no mundo é combustível fóssil. Então, vai estar eliminando o CO2 de qualquer forma. Então, para reduzir as emissões, como que é essa agenda do clima a 2030, que infelizmente parece que o Brasil está embarcando nessa também, para reduzir as emissões, teria que reduzir a geração de energia elétrica. E aí o problema é o seguinte, vai aumentar a desigualdade no mundo. Quer dizer, os pobres vão continuar mais pobres, enquanto os ricos já estão estabilizados. Mas, por outro lado, China, Índia, Indonésia não estão nem preocupados com isso. Eles continuam tocando para frente, dizem que a China inaugura 2 termoelétricas por semana, queimando combustíveis fósseis. E a gente não tem visto esse aumento. E, como disse, temos uma situação em que nós estamos num planeta com 71% de água. Né? Diferente. Se tivesse ao contrário, só 29% de água e 71% de continentes, acho que a situação seria bem diferente. Mas esses oceanos têm essa capacidade de absorver muito desse carbono que é emitido, né, na forma de CO2. E também nós fizemos, viu, Fernando, há anos atrás, nós fizemos um experimento com a NASA. Esse meu interesse por a hidrologia de floresta é o fato que eu estava ligado à floresta amazônica. Aliás, minha tese de doutorado foi exatamente sobre isso, sobre como é que o desmatamento ia causar impacto no clima, tanto da Amazônia como no clima global. Isso foi já em 1975 que a tese foi defendida. E daí para frente sempre tive interesse. Então, em 82, estive na Inglaterra, no Instituto de Hidrologia, em Wallingford, e não foi difícil convencer os ingleses a virem comigo e botar uma torre na floresta amazônica, no caso, a Reserva Florestal Duque, lá em Manaus. E nós, na oportunidade, nós levantamos o melhor conjunto de dados que se tinha de floresta tropical do mundo. A NASA se interessou, porque a NASA tinha que testar alguns sensores antes de botar no espaço, eles tinham que ter a chamada verdade terrestre, né?
comparar com as observações. A NASA se interessou e nós fizemos 2 grandes experimentos em 85 e 87, com avião, satélite, e, claro, aproveitei a oportunidade para a gente também fazer as medições que a gente precisava. Nós medimos em 87, tá certo que foi na Amazônia Central, foi só durante um mês, dos quais nós aproveitamos muito poucos dados em função da chuva, mas, na época, nós chegamos à conclusão que a floresta estaria absorvendo da ordem de 4 bilhões de toneladas de carbono. Os experimentos que foram feitos depois, de uma certa forma, confirmam isso. Alguns experimentos mostram que durante a estação chuvosa, como a planta não está estressada, está com os estômatos abertos, a floresta consome mais CO2, tira mais CO2 pela fotossíntese. E durante o período seco, tira menos. Então, há números que variam entre 3 e 5. O nosso era 4 bilhões de toneladas por ano, então está perfeitamente dentro desse aspecto da própria variabilidade, né? Que deve ser, um ano deve ser diferente do outro. Dentro da própria variabilidade climática, a floresta também responde a essa variabilidade. Tem anos que ela absorve mais, tem anos que ela absorve menos. E muita gente diz, não, isso aí é besteira, porque quando lançaram essa história do crédito de carbono, só valia para a floresta plantada. Floresta nativa estava fora, porque, segundo os mentores do crédito de carbono, a floresta nativa ela não faz fotossíntese. Ou seja, ela está no chamado net zero, liquidez zero. O que entra, ela absorve, e o que sai, iguala, de tal forma que o saldo líquido é zero. Isso é uma grande besteira, porque quem fala isso não conhece a Amazônia. Quando você pega uma imagem de satélite de recursos naturais, Fernando, como, por exemplo, o Landsat, você vê que a superfície da floresta muitas vezes está amassada, como se alguém tivesse pisado em cima. E, às vezes, 2, 3 mil, 5 mil hectares de floresta destruída naturalmente pelas tempestades. Por quê? Você pega uma castanheira, Bertholletia excelsa, 60 metros, 70 metros, sem sistema radicular profundo, porque não precisa do sistema radicular profundo. A floresta precisa de raízes superficiais, porque a floresta sobrevive com a reciclagem do material. Cai as folhas, cai folha, galho, se o macaco errar o pulo, se esborrachar no chão, ele vai ser reciclado. Então, o sistema radicular é superficial. E uma árvore enorme dessa daí, quando pega uma tempestade, ventos de mais de 100 km por hora, ela cai. Quando ela cai, o efeito dominó, ela leva um monte com ela. E aí as plantas que estão no subbosque, que antes estavam no escuro, entre aspas, né? Não tinham acesso à energia solar, começam a crescer. E esse carbono que caiu vai demorar muito tempo para voltar para a atmosfera. Não é de imediato. Talvez numa escala, muito tempo, não, escala geológica não, uma escala de 100 anos, possivelmente esse carbono retorne para a atmosfera. O resultado é que as plantas que agora estão debaixo do sol fazem fotossíntese. Então, a floresta está, sim, ativa. Ela está tirando carbono da atmosfera, que não é contemplado, obviamente, dentro do chamado crédito de carbono,
que só leva em consideração a floresta plantada. Então, há um equívoco no que se refere ao ciclo de carbono da Amazônia. A Amazônia é bastante ativa, mas são 5,5 milhões de quilômetros quadrados. É 1% do planeta Terra. As florestas boreais somam 17 milhões de quilômetros quadrados. E você ouviu algum comentário de quanto CO2 esses incêndios florestais no Canadá, que, segundo meu amigo Evaristo de Miranda, que foi chefe da Embrapa Territorial, nesse período de incêndios, foi destruída floresta boreal canadense, o equivalente a 15 anos de desmatamento na Amazônia. Eu não sabia. Vamos trazer essas informações. Pois é. Então, quando se mexe em qualquer coisa, lá tem esse alarme geral, global, contra a gente. Agora, quanto CO2 os incêndios canadenses colocaram? Ninguém fala. Quanto de floresta boreal foi destruída e está sendo destruída? Na Europa também, porque devido à falta de combustível, o pessoal volta no inverno a utilizar lenha para o aquecimento. Então, ninguém fala nada sobre isso, né? É como se não tivesse existido. Eu acho que é um dogma. Eu acho que é um dogma hoje do aquecimento global. E, inclusive, eu estava falando com um professor, vou até fazer a próxima pergunta para o senhor, sobre as geleiras e o nível médio dos mares, né? Nível dos oceanos. E ele escreveu um artigo sobre 20 praias aqui no Brasil, e só em 19 praias que ele. Não, em uma das 19 praias, ele viu um leve aumento do nível do mar. Em todas as outras, nenhuma. E ele falou que ele tirou esse artigo dele do ar, porque ele sofre certa pressão do mundo acadêmico, né? E ele não quer se expor, porque há pressões de todos, políticas e econômicas de todos os lados. Me parece que eles forçam uma certa barra na Amazônia por causa do agronegócio brasileiro, de Isso. certa forma. O Exatamente. agro conseguiu ter uma elevada produtividade que os europeus e os americanos não têm. Então, de certa forma, eles querem colocar alguma barreira comercial e ecológica sobre o nosso agronegócio, fazer uma barreira simulada, e eles usam o clima como essa moeda, né, nociva ao Brasil, que depende muito do agronegócio para ser essa potência, né, que o Brasil país é. É exatamente isso aí. Você tem toda a razão. Esse raciocínio é o que parece predominar. Você vê que, por exemplo, você citou aí a produtividade. Os Estados Unidos, que é o segundo maior produtor de soja do mundo, os estados americanos mal conseguem chegar a 50 sacos por hectare. 50 sacos de soja por hectare. Aqui no Brasil, a nossa média já está em 70, e já tem gente indo para mais do que isso, em média, de tal forma que realmente, não só em termos de quantidade, como também em teor de proteína, a nossa soja é melhor. Isso aí realmente incomoda. Então, claro, vamos usar um argumento ambiental, né, para controlar a produção da agricultura brasileira. Isso aí está perfeito. É esse raciocínio mesmo que segue por aí. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Hoje, o quadro das geleiras e do nível dos mares, o que o senhor tem visto no meio acadêmico, né, se isso tem contribuído ou não para a falácia do aquecimento global?
Medir nível de mar nesse planeta é impossível, né? Eu também acho, concordo. É impossível. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Estocolmo tem mais de 200 anos de medida de nível de mar. Então, quando você olha a série de Estocolmo, o mar está diminuindo em altura. E lá no Mediterrâneo, Veneza está afundando. Quer dizer, é um movimento de placa muito lento para a vida humana, né? Muito lento. De tal forma que, se a placa está afundando no Mediterrâneo e está subindo lá na Escandinávia, o instrumento está grudado na placa. Se a placa sobe, o instrumento mede abaixamento do nível do mar. Em compensação, do outro lado, em que a placa está afundando, o instrumento mede um aumento do nível do mar, né? Então, é muito difícil, pelo fato de que temos movimentos tectônicos. Chama de isostático. Nós chamamos de isostático ou isostasia. Então, também isso. Que dificulta demais a medição, o aferimento do nível do mar. Então, tem esse aspecto primordial, que é o movimento da placa em si, e tem aspectos, por exemplo, de ondas, altura de onda, vento, às vezes forte. É muito difícil você medir, por exemplo, o nível do mar em regiões próximas dos polos, por exemplo. Muito difícil. Então, na realidade, a gente não tem ideia do que está acontecendo. Agora, é claro, sob o ponto de vista geológico, se a Antártica começou a se encher de gelo por volta de 30 milhões de anos atrás, o gelo que está na Antártica é um gelo que está em cima do continente. Não é um gelo flutuante, como a maior parte do Ártico. No Polo Norte é gelo flutuante. Tem muito pouco gelo, por exemplo, em cima da Groenlândia. Então, a maior parte é gelo flutuante. O gelo flutuante, ele já tem o espaço, o volume, para ser ocupado quando derreter. Então, o nosso amigo telespectador pode fazer um seguinte experimento muito simples. Pega um copo com água, bota aí um cubinho de gelo e enche esse copo até derramar. O que vai acontecer? Quando o gelo do cubinho derreter, não cai nenhuma gota fora. Agora, é claro que, se ele tiver o copo cheio e o cubinho estiver amarrado em cima, na hora que o cubinho derreter, vai fazer com que o copo extravase. É a diferença. Nós temos na Antártica, temos um continente de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, a América do Sul tem 16. Então, a Antártica é praticamente um continente quase do tamanho da América do Sul, 2 vezes o tamanho da Austrália. E temos uma espessura média de gelo estimada de 2.100 metros de espessura. Então, nós estamos falando em algo como 30 milhões de quilômetros cúbicos de gelo que estão acima do nível do mar. Então, é claro que, se esse gelo da Antártica derreter, certamente o nível do mar subiria. Não tenha dúvida disso, como já subiu no passado. Né? Só para lembrar a ele que há 10 mil anos atrás o nível do mar é muito mais alto que é hoje. Exatamente. 10 mil anos atrás não é uma idade muito longa, não. De 10 a 7 mil aqui no Brasil, tivemos uma transgressão marinha que levou o nível do mar a ser 6 a 7 metros maior do que é hoje.
Então, tem evidências. Pesquisa feita aí no Rio de Janeiro, né? No litoral do Rio de Janeiro, mostra, né, que esse litoral, até Paraty, Cananéia, realmente tem evidências de que o nível do mar estava mais alto em função daquele período quente que a gente passou, que é o chamado ótimo do Holoceno, porque, como eu disse antes, o eixo de rotação da Terra, nesse caso específico, ele estava apontado para outra região do espaço e, no verão, o hemisfério norte recebia mais radiação do Sol. Como a fração de continentes é maior lá, a resposta também era maior com o degelo. Então, há, muito claramente, hoje está com o nível do mar mais baixo. E quando a NASA coloca, então, essas medidas que são feitas principalmente com satélites, eles adicionam um fator, né, sem comprovação, que é aquilo que você falou, da isostasia, né? Ou seja, o fato de que a superfície do planeta ela é amassada com a pressão do gelo, e quando o gelo derrete, então há uma tendência da crosta terrestre, ou da litosfera, né, como querem os geólogos, da litosfera, então, voltar. Como se fosse assim uma bola que tivesse meio murcha, que se aperta, dá aquela afundada, depois, quando você solta, ela, pum, volta à forma original. Então, é claro que se degelasse a Antártica, mas fica muito difícil degelar a Antártica, assim como também ficaria muito difícil tirar a Antártica do lugar que ela está hoje. Porque hoje ela é um peso na rotação do planeta, e ela está no Polo Sul, bem centrada. Temperaturas do inverno, 90 graus negativos. No verão, um verãozão de rachar, 40 graus negativos. Não tem como o gelo derreter na Antártica. Então, eu diria que muito pouco provável que o nível dos oceanos venham a subir numa escala de tempo que ainda a humanidade exista, que também a gente não sabe quanto tempo nós vamos passar aqui. Pode ser que haja uma destruição do planeta, como já catástrofes já apareceram, já aconteceram no passado, pode ser que venha uma catástrofe dessa e acabe com a humanidade como um todo. Mas depois volta a evoluir, dado o tempo que se tem, de milhões e milhões e milhões de anos, volta a evoluir e formar tudo isso. O senhor já falou que na Groenlândia, no hemisfério norte, o gelo e o degelo é natural, isso é simples. E o problema mesmo era o gelo da Antártida, que como a Antártida está entre menos 40 e menos 90, isso não é o problema. Então, essa teoria do aquecimento global aí, do nível do mar é nesse ultrapassado. Então, hoje a gente espera... É um fato curioso, Fernando, que hoje não se leva mais em consideração a força gravitacional da Lua. Né? Se eu disser para você aqui que a Lua tem um papel importante no clima do planeta, vão dizer, não, esse cara é lunático. Onde é que se viu imaginar que a Lua tem algum papel? Mas ela tem um papel fundamental pelo fato de novo, nós temos 71% de superfície de água. E sabemos que a força gravitacional da Lua ela controla marés e controla correntes marinhas. E é interessante notar, já não é mais ensinado isso, não sei por quê, é interessante notar o seguinte, que o plano da órbita da Lua ele não é fixo com relação ao equador terrestre.
relativamente, o plano da órbita da Lua faz esse tipo de movimento. Ou seja, astronomicamente, o eixo de rotação da Lua faz 5 graus com o plano da eclíptica, onde estão o Sol e os planetas, e a Terra nós sabemos que faz 23,5 atualmente, que determina, então, os trópicos do Câncer e trópico do Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Então, relativamente falando, a órbita, o plano da órbita da Lua, ele passa 5 graus para cima de 23,5, 5,1, dá 28,6, e há períodos que ele está 5 graus do outro lado, ou seja, dentro da região tropical. Então, o plano da órbita varia de 18,4 até 28,6. Agora, a curiosidade é incrível. Olhando para isso e partindo da hipótese, então, que a Lua seja responsável pela velocidade das correntes marinhas, o que eu fiz uma tabelinha de 200 anos. Porque já que o movimento é astronômico, né? E quando a Lua está fora dos trópicos, no seu ponto máximo de inclinação, passando pelo trópico do Capricórnio, do Câncer, ficando dentro dos trópicos, em 18,4, e voltando. Esse período é chamado de ciclo nodal. Dá um total de 18,6 anos, em que ela passa no máximo de inclinação, relativamente ao equador terrestre, chega no mínimo e volta de novo ao máximo. 9,3 anos baixando, 9,3 anos subindo. 20 anos na vida de um ser humano é uma fração apreciável, né? Se o cara começar a pensar com 20 e viver até os 80, ele só vai ver esse ciclo 3 vezes na vida. Olha a curiosidade. Quando eu fiz essa tabela, todos os anos de El Niño forte, daqueles que provocam secas severas, particularmente na Amazônia e no Nordeste, caíram quando o plano da órbita estava dentro da região tropical. Agora, o plano da órbita, em março de 2025, vai estar chegando ao seu máximo de inclinação, que é 28,6 graus de latitude com relação ao equador terrestre. Então, o que está acontecendo? A Lua, com a sua força gravitacional, está acelerando devagarinho as correntes marinhas. No caso do Atlântico, a corrente do Golfo, que transporta calor da região tropical em direção ao polo, ao Ártico. E, no caso do Pacífico, a corrente de Kuroshio, que banha a costa da China e o Japão, só que lá em cima, no caso do Pacífico, é fechado. Tem uma aberturazinha chamada Estreito de Bering, que liga o Alasca à Rússia, à Ásia, mas não passa muita água por ali. Então, a água quente acumula ali. Tá? E no Ártico, a água quente elevada, ela entra por debaixo do gelo flutuante e vai derreter parcialmente a estrutura submersa. Então, a gente sabe que num iceberg, 10% está fora e 90% está dentro da água. Se esses 90% deixa de ser 90%, 87%, 85%, a estrutura como um todo, ela se desestabiliza. E ela desmorona, ela não descongela. Ela quebra, o iceberg quebra, por conta da instabilidade. E isso
aconteceu inúmeras vezes. Vai acontecer de novo agora. Como eu disse, em março de 2025, o plano está chegando à sua inclinação máxima. Então, está havendo um transporte pelas correntes marinhas desse excesso de calor que existe na região tropical em direção, no caso do Ártico, no caso do Pacífico, o Pacífico Norte. Tem um aspecto interessante do ponto de vista do clima a curto prazo, é que o acúmulo de água quente no norte do Pacífico, por exemplo, não tem gelo para derreter, mas os ventos sopram da Ásia em direção à América do Norte. Esses ventos passam, o oceano está 4, 5 graus mais quente do que o normal, esses ventos se carregam com umidade e vão fazer com que essa umidade venha se transformar em grandes coberturas de neve durante esses próximos 2 invernos americanos, norte-americanos. Nós vamos ver isso. Então, embora eles não estejam prevendo, é porque estão descartando completamente o papel que a força gravitacional da Lua, que é uma força real, não é uma força fictícia. Nós sabemos que a força gravitacional da Lua comanda as marés, comanda as correntes marinhas. No Ártico, degela. Aí tem um trabalho, sim, publicado em novembro de 1922, há 100 anos atrás, em que a Noruega, através do seu departamento de comércio, mandou uma expedição oceanográfica, chefiada pelo Dr. Adolf Hoyle, e eles foram fazendo medidas até próximo do Polo Norte, 89 graus de latitude norte, medidas até 3.000 metros de profundidade. E perceberam que as águas estavam mais aquecidas do que o normal, da ordem de 1,5 graus a 2. Publicado em novembro de 1922, porque a Noruega queria entender como é que o gelo tinha desaparecido do Ártico. E eles achavam isso ótimo. Por quê? Facilitava o transporte. Ao invés de dar a volta no mundo, você cruzava o Polo Norte e pronto. Ia levar as coisas para a Rússia, para a Ásia, para os outros lugares. Então, eles achavam interessante esse aspecto do gelo. 1922, publicado. Então, você vê que essas coisas sempre aconteceram. Gelo flutuante não aumenta nível de mar. O gelo em cima das geleiras sobre o continente, sim, mas aí precisa de que o planeta se aqueça. E o planeta já se aqueceu há 8.000, 9.000 anos atrás. E agora a tendência é de resfriamento do planeta. Que, aliás, deixar registrado que pelo menos esses próximos 10, 15 anos, devido ao fato de que o Sol está num período de baixa atividade, que deve durar até 2040, possivelmente, e também de outras coincidências que ocorrem, como, por exemplo, com o ciclo lunar, a probabilidade de resfriamento é maior do que aquecimento. Então, nesses próximos 10, 15 anos, é possível que a gente venha a ter um resfriamento global em função dessas trocas de massa de ar polar, chegando até a região tropical, e massa de ar quente chegando até os polos, não só pela atmosfera, como também pelas correntes marinhas, transportando, havendo maior troca. Então, há um período de 76 a 2005 em que o jato polar são ventos fortes,
em altitude, mais ou menos localizada em torno de 40 graus de latitude, mas eles estendem a sua influência até a superfície. O jato polar estava intenso, isso nós temos registrado. Com isso, o jato polar aprisionava o ar polar na região polar e tínhamos muito pouca troca de massas de ar polar com massas de ar quente tropical. Tanto assim que a gente vê que nesse período de 1976 até 2005, que foi esse tal de aquecimento global que estão atribuindo ao ser humano, nesse período houve muito pouca geada no sul do Brasil. Agora parece que quebrou e é possível que esteja relacionado com uma variação do campo magnético solar, sofreu uma variação substancial a partir de 2006. Então, de 2006, provavelmente, até 2035, vai haver um decréscimo da temperatura globalmente, devido à maior mistura, maior transporte, quer dizer, as correntes marinhas levando excesso de calor em direção aos polos e essas trocas de massa de ar polar, tá, chegando até a região equatorial. Com essa mistura de ar frio com ar quente, então nós devemos ter um ligeiro resfriamento que globalmente seja aí da ordem de 0,3, 0,4 graus centígrados, semelhante ao que ocorreu entre 1946 e 1975. Eu, nessa época, no início dos anos 70, eu estava fazendo meu doutorado, pós-graduação, lá na Universidade de Wisconsin, em Madison. Fernando, qual era o alarmismo da época? Estamos indo para uma nova era glacial. Você pode olhar, você vai ver, se entrar na internet e pegar a capa da revista Time, tem lá, tá? Estamos indo para uma nova era glacial. The Big Freeze, o grande congelamento. Aqui no Brasil, esse ciclo de resfriamento, ele terminou com a famosa geada de julho de 1975, que simplesmente acabou com o café no norte do Paraná, São Paulo. Minas voltou a plantar café, mas o norte do Paraná e São Paulo não. Partiram para outros cultivos. A famosa geada negra de julho de 1975 terminou aqui no Brasil esse ciclo de resfriamento. A partir de 76, começou a aquecer, aí virou aquecimento global antropogênico. Mas, se a minha intuição estiver correta, daqui até 2035, nós vamos ter um resfriamento global que vai ser caracterizado por invernos com massas de ar polar mais frias, que vão ser transportadas em direção à região tropical, tanto no hemisfério norte, principalmente no hemisfério norte, como no hemisfério sul. Acredite, agora em novembro, a Argentina estava com temperaturas, em média, 2, 3 graus abaixo do normal. Agora, em novembro. E em fevereiro desse ano, a Argentina, ali na província de Santa Fé, teve uma geada no dia 18 de fevereiro. Você olha no calendário, está escrito verão. Verão. Mas, no entanto, teve geada. Então, vai acontecer mais frequentemente de se ter
fevereiros, marços mais frios, e depois se esticar. Sentir até outubro, novembro, ar mais frio. E no hemisfério norte é o contrário. Agora, essa primeira geada que deu nos Estados Unidos foi no final de setembro, pegou principalmente os estados mais ao norte dos Estados Unidos. Mas a nevasca que caiu agora, no dia 29 de outubro, segundo dizem, provavelmente foi o Halloween de maior cobertura de neve nos últimos 30 anos. Quer dizer, o 31 de outubro, cheio de neve nos Estados Unidos, em função dessa nevasca que caiu. E se você olhar as temperaturas no hemisfério norte, há 15 dias atrás, por exemplo, a Rússia estava com, em média, 40 graus negativos no seu território. Então, espera-se invernos mais rigorosos, principalmente para o hemisfério norte, que tem um percentual de continentes maior do que no hemisfério sul. No hemisfério sul, os oceanos tendem mais a manter o clima mais estável. Agora, no hemisfério norte, não. No hemisfério norte tem grandes massas continentais que realmente respondem mais rapidamente a esse resfriamento. Então, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Aqui no Rio de Janeiro, há uns 15 dias atrás, nós passamos por uma onda de calor muito forte, muito severa, não só aqui no Rio, mas no Brasil todo. E parece que essa onda colabora, né, nos jornais, as pessoas, olha, o aquecimento global, olha, não sei o quê. Mas a gente tem que entender também que na história do planeta Terra, da própria humanidade, nós estamos vivendo cada vez mais em cidades. A população urbana é cada vez maior. Né? Isso. E que impacto isso tem para as medições que acabam elevando aí? Existe até, conversa com a amiga geógrafa, o albedo, né? Esse é um conceito que pouca gente conhece, o albedo, que é a capacidade da superfície terrestre de absorver calor. Isso aí a galera esquece um pouquinho nas aulas de climatologia, esse conceito. E, assim, eu trouxe, não vou nem apresentar, mas eu trouxe em slide, é o aquecimento global, grandes temporais no Rio de Janeiro, as chuvas estão cada vez maiores. E eu fui buscar hoje o dado, de cabeça eu tinha mais ou menos uma ideia, mas eu fui buscar os dados de cabeça. Nós tínhamos temporais aqui no Rio de Janeiro severos desde o final do século XIX. Esses temporais não é de hoje, não. Desde o século XIX nós temos lá medições. Exatamente. De poucos milímetros, 300 milímetros. Então, não é hoje só que está dando isso, não. Só que hoje as pessoas acabam não tendo acesso a esses dados e elas não podem mensurar, comparar os tempos. Né? Mas no passado, o Rio de Janeiro também tinha esses grandes temporais. Só que hoje, com o processo de urbanização, de ocupação de jornada de encostas, o próprio processo de retificação de rios, o próprio processo de impermeabilização de solos, transformam em muito esses temporais aí em eventos cataclísmicos. Né? Se você puder falar um pouquinho disso aí para nós, né? O que esse organização pode colaborar com isso, por favor? Eu mostro isso nas minhas palestras, no finalzinho. Eu separei 3 exemplos para não ficar muito enfadonho. A cidade de Passau, na Alemanha, a pior cheia que eles tiveram foi em 1501. 1501. Está lá registrado na parede da catedral. São Paulo, a pior cheia de São Paulo, histórica, imbatível até hoje, 29 de janeiro de 1929. O pluviômetro da Estação da Luz, que foi colocado pelos ingleses quando estavam construindo a São Paulo Railway, 1887. Janeiro de 1929, 553 milímetros, até hoje imbatíveis. Você pode repetir, por favor, quantos milímetros?
Está gravado? 553 milímetros em janeiro de 1929. Aí você pega Paris, né? O pessoal não vai para a Olimpíada agora, vai ver que a maior cheia de Paris foi no dia 17 de janeiro de 1910. Quer dizer, essas coisas sempre ocorreram. E se você pegasse em São Paulo, qual era o tamanho da área impermeabilizada em São Paulo em 1929, comparado com agora? Era muito, muito pequeno, era uma fração. Então fala-se muita besteira em termos de uma variabilidade natural, que, como você diz agora, o impacto é maior porque a população é maior. Mas o maior desastre que já aconteceu no Rio de Janeiro, Serra das Araras, dia 23 de janeiro de 1967. Morreram mais de 1.800 pessoas. Na época, hein? Olha, 67. Praticamente mais de 50 anos atrás, morreram mais de 1.800 pessoas soterradas. Excesso de chuva e desmoronamento. Então, essas coisas estão sempre. Quando você analisa, você vê que na região da Serra do Mar, por exemplo, pega lá desde o Rio Grande do Sul até aí o Rio de Janeiro, depois se afasta um pouco da costa, quando entra no Espírito Santo, mas você vê que esses desastres sempre ocorreram. Naquele mesmo ano, em março, 2 meses depois, Caraguatatuba sofreu o mesmo problema. Estima-se que tenham morrido 480 pessoas em Caraguatatuba em março de 67. Quer dizer, isso sempre aconteceu, vai continuar acontecendo. O risco aumenta por conta que a população aumenta. E o pior, ocupa áreas que não deveriam ser ocupadas, com a conivência dos poderes públicos. A prefeitura não vai se indispor contra a população. Então, deixa o indivíduo ocupar áreas que literalmente são áreas de risco. E aí, hoje, como eu disse, morre muita gente. No mundo inteiro. O problema é muito mais do microclima urbano, né, das ilhas de calor que estão se formando, do que, obviamente, do aquecimento global. Se eu puder falar aí, as medições também estão sendo erradas de temperatura. Não, a mudança de tecnologia. Isso é muito importante, porque, por exemplo, numa estação meteorológica convencional, você tinha termômetro de mercúrio. Sim. Agora, um termômetro de mercúrio, para ele se estabilizar, para ele responder a 63% do impulso, vamos dizer, está coberto de nuvem, sai a nuvem, entra a radiação solar. Para ele responder a 63% desse sinal, ele leva 15 minutos. A tecnologia nova hoje com termômetros eletrônicos, com os termistor, ele leva menos de 30 segundos para responder a 95% do sinal. Então, na média, um termistor, um termômetro eletrônico, está medindo sempre uma temperatura mais elevada do que a média no mesmo período do termômetro de mercúrio. Então, o que as pessoas não percebem é isso. Mudou várias coisas. Como você disse, tem o problema do efeito da ilha de calor urbana, edifícios, asfalto, falta de evaporação de água, não tem vegetação. Ninguém contesta que a cidade de São Paulo, mesmo o Rio de Janeiro, há 500 anos atrás era Mata Atlântica. Hoje é uma selva de pedra. Então, ninguém contesta que houve uma mudança no microclima. Ninguém contesta isso. Dom João VI fala que
Dom João Sim, VI falava que mal passava de 28 graus a temperatura do Rio de Janeiro medida naquela época. pois é, mas há relatos, se você entrar na internet, há relatos durante o Império, de se ter chegado a 35, 37, 38 graus. Há Relato. relatos. Então, o que acontece, então, é que, como você disse, as pessoas hoje vivem mais nos centros urbanos. Então, o indivíduo acha que o planeta está se aquecendo, mas, na realidade, isso é uma resposta chamando do efeito de ilha de calor urbana, em função do fato que o material que é usado na construção das cidades absorve mais radiação solar durante o dia, aí não dá tempo para esfriar à noite, então as temperaturas mínimas acabam sendo um pouco mais elevadas. Mas, no mais, se evitássemos que as pessoas ocupassem áreas que são consideradas de risco, porque a área não é de risco até o ser humano chegar. Então, não existe risco nenhum enquanto não tiver ser humano. No momento que o ser humano chega, aí sim ele está arriscando a própria vida, então o risco aumenta consideravelmente. E não tem como evitar isso, a menos que houvesse um zoneamento, né, de ocupação do território urbano que fosse levado a sério para evitar que as pessoas, então, venham. Mas, como disse, eu acho que essa grande catástrofe do dia 23 de janeiro de 1967 até hoje não foi não foi igualada no Rio de Janeiro. E nós estamos falando de 50, 60 anos atrás, em que ninguém se preocupava com o aquecimento global. Ao contrário, como eu disse, principalmente no hemisfério norte, o alarmismo era que estávamos caminhando para uma nova era glacial. E basta entrar na internet, procurar, colocar resfriamento global, capa da revista Time, você vai ver como naquela época se falava de que uma nova era glacial estava se aproximando. Então, a variabilidade do clima ela é natural. Há períodos em que variações muito grandes, em que o planeta está mais aquecido, o planeta está mais frio, durante as eras glaciais, certamente, que são predominantes, né? Que se a geologia nos diz que no último 1 milhão de anos tivemos 9 glaciações e cada glaciação dura aí da ordem de 100 mil anos, então são 900 mil em 1 milhão, quer dizer, 90% do tempo a Terra está mais fria do que está hoje. E nós estamos terminando esse interglacial e a tendência realmente a longo prazo é de resfriamento. Então, inevitavelmente, vamos para isso aí, variabilidade perfeitamente natural. E lembrar que o Homo sapiens, que possivelmente tem aí da ordem de 160 mil, 170 mil anos de existência, já passou por uma era glacial e sobreviveu, sem a tecnologia que nós temos hoje. Então, não é qualquer variaçãozinha climática que vai acabar com o planeta. E hoje nós temos uma tecnologia muito mais avançada em termos de tudo, em termos, inclusive, de produção de alimentos. O Homo sapiens sobreviveu nesses últimos 170 mil anos, passando por uma era glacial e passando por um interglacial e agora por esse interglacial que está prestes a terminar. É claro que a temperatura não vai cair 10 graus
da noite para o dia, né? Vai levar devagarinho uns 80 mil anos até ficar mais frio do que está hoje. Mas, Um filme que prejudicou muito isso foi aquele filme Um Dia Depois do Amanhã, que a Terra se esfriava em coisa de uma semana. Eles não têm essa ideia de tempo geológico, um tempo de longo prazo. na realidade, aquele filme ele usou de algo que se discute muito, que é um problema da corrente marinha, né? Chamada AMOC, que é a corrente meridional. Em princípio, a água do Golfo, da corrente do Golfo, vai subindo, vai evaporando, se torna mais densa, porque aumenta a concentração de sal, aí ela afunda. E quando ela afunda, então ela vem pelo fundo do Oceano Atlântico, aí eventualmente sairia lá no Oceano Índico. Fizeram medidas usando radioisótopos, mas, em princípio, o ciclo dessa corrente seria aí da ordem de 1000 anos. Então, há muita especulação. De vez em quando dizem que a corrente está diminuindo, se ela diminuir, então vai ficar mais calor acumulado. Enfim, um monte de especulação em cima desse princípio, dessa corrente meridional do Atlântico, que foi usado nesse filme Um Dia Depois de Amanhã, só que aí eles aceleraram o processo. O que deveria levar 1000 anos foi feito em alguns poucos dias. Mas existe essa hipótese, e não sei, acho que num futuro próximo talvez a gente tenha uma ideia muito melhor sobre essas correntes marinhas, porque agora nós temos vários redes, né, de boias fixas entre o Pacífico, no Pacífico, América do Sul e Austrália. São 70 boias, são acho que 24, 25 no Atlântico Tropical e tem também no Oceano Índico, também um esquema com várias, 14 ou 15 boias dessas. Mas, além dessas boias fixas, nós temos o chamado programa Argo, ARGO, que são boias que são à deriva, né? São boias inteligentes, elas afundam até 2.000 metros de profundidade, são levadas pela corrente marinha. Quando chega no 10º dia, elas mudam a estrutura física, adquirem flutuabilidade e sobem. Quando ela sobe, ela vai chegando, então, à medida que vai subindo, vai fazendo o perfil de salinidade e o perfil de temperatura, chega na superfície, transmite para o satélite e aí afunda de novo. Então, são cerca de 3.800 dessas boias que estão vagando pelo mundo. E a grande verdade é que a nossa ignorância é muito grande. Se você perguntar hoje quanto calor, excesso de calor, é transportado dos trópicos para o oceano? A, com os ventos. B, com as correntes oceânicas. Dificilmente você vai ter uma resposta única. Então, se coisas simples como essa, de transportar o excesso de calor da região tropical em direção aos polos, nós somos ignorantes. Então, vai demorar um certo tempo até que a gente entenda melhor isso, porque é possível que isso seja um dos grandes aspectos da variabilidade do clima. Períodos que há mais transportes, períodos que há menos transporte. Cobertura de nuvem, como eu disse, temos 40 anos de dados só, confiáveis. Como é que varia a cobertura de nuvem nesse planeta, que é responsável pela entrada da radiação solar? Então, tem muito desconhecimento ainda para a gente achar que vai aumentar 1,5 graus. Não vai, não. Só para a gente fechando aqui,
Essa semana eu recebi uma foto do Rio Solimões, na seca do Solimões. Olha aqui, é o fim dos tempos. O Rio Solimões está seco, está secando os da Amazônia. Aí eu fui lá atrás e peguei uma foto também de uma cheia do Solimões. Foi a maior cheia dos últimos 40 anos. Inclusive, até o Acre, né, ficou até isolado por causa da cheia do Rio Solimões. Então, para mostrar que o clima tem essa coisa cíclica, né? E foi uma coincidência, né? Porque, apesar da imprensa ter batido, ainda está batendo em cima desse El Niño, mas a ignorância é total, porque El Niño é o fenômeno oceânico, é água quente. Mas se a atmosfera não responder, ou seja, se não houver uma variação no campo da pressão atmosférica, não há mudança na distribuição de chuva, porque é a pressão atmosférica que vai fazer a mudança na distribuição de chuva. E o que aconteceu foi que, na realidade, as nuvens estavam se formando fora da água quente. Aí criou uma espécie de um bloqueio e fez com que o ar seco descesse no oeste da Amazônia. Mas a pior seca, realmente, desses rios foi em 1926. 1926. Estatisticamente, o nível do Rio Negro em Manaus, que nós temos dados do Rio Negro desde o final de 1902, que os ingleses estavam construindo o Porto Flutuante de Manaus, então eles mediam o nível do rio. Então, praticamente de 1903 em diante, nós temos dados, né? São 124 anos de dados que nós temos do nível do Rio Negro. E o pior deles, que foi estatisticamente 5 desvios padrões abaixo, 5. Quando a gente tem 1, é considerado normal. 3 já é uma calamidade. 5 desvios padrões abaixo do normal. 1926. 1926. Eu achei que podia ter sido um erro do cara, na hora de escrever, né, usava lápis, fizesse um garrancho e fosse mal interpretado. Mas estive lá, olhando os dados originais. E depois fiz uma pesquisa olhando relatório de viajantes. Gente que viajava pela Amazônia, Venezuela, Colômbia, e muitos desses relatórios confirmam que esse período de 1926, 1927, foi um período de grande seca na Amazônia. Possivelmente um dos El Niños mais fortes que nós tivemos e que afetou a região. 1926. Então, isso aí é perfeitamente natural que ocorra. Uma vez a cada 100 anos, não vai criar nenhum problema, né? Então, não é comum acontecer. Aconteceu, mas não quer dizer que não tenha acontecido antes. Então, dentro dos registros que nós temos, 1926 continua sendo o ano com nível de rio mais baixo na Amazônia como um todo. Eu vou ter que começar a encerrar aqui, infelizmente, um papo maravilhoso com uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje, né, também maravilhosa também, um pesquisador, um cientista que é exemplo para o nosso país, né, para a nossa ciência tão combalida no nosso país. Eu tenho tanta dificuldade de fazer ciência no nosso país, né, e o senhor tem aí feito ciência, tem mostrado o contraditório, porque ciência não é dogma. Então, eu tenho mostrado provas, eu tenho mostrado, refutado aí muita coisa, muitos dados errados, muitas medições mal aferidas, e muito obrigado por o senhor trazer, porque também em sala de aula eu também gosto de levar também esse outro lado que o senhor tem,
e o livro didático ele é dogmático. Não, existe aquecimento global, é o carbono, e nós estamos formando uma geração futura de pessoas que aceitam isso meio que goela abaixo, né? Então, fazer ciência, eu faço ciência em sala de aula. Então, por isso que eu pedi, por gentileza, que o senhor viesse dar esse depoimento, essa entrevista, para mostrar também o seu ponto de vista, né? Estou aqui com o professor Luiz Carlos Molion. Muito obrigado por aceitar o convite do Geocast, tá? Estou muito lisonjeado de conversar esse tempo todo com o senhor. E suas considerações finais, por favor. Esse problema do livro didático ele é terrível. Tem um colega meu que a vida toda, ele como físico, sempre ganhou a vida produzindo livros didáticos de física e matemática. Há uns 4, 5 anos atrás, eu sugeri a ele, como ele ia fazer uma nova edição, que colocasse um box, né, falando sobre o aquecimento global e sobre um aspecto diferente do que está na mídia. Então, ele fez isso, colocou, ajudei, escrevemos, ele colocou na edição nova que ia ser lançada. Quando chegou, o supervisor do MEC olhou para aquilo e disse, não, isso aqui não pode estar aí, não. Isso aí não é ciência que esteja confirmada. Quer dizer, nem levar para o estudante aquele ponto de interrogação para ele refletir sobre o assunto e deixar que ele tome a decisão, que ele vá procurar, ver qual a veracidade disso, você não consegue, porque muita gente está ali achando que o que tem que constar nos livros didáticos é, entre aspas, a ciência comprovada, como muita gente diz. Está perfeitamente provado que o homem é responsável pelo aumento de temperatura. Quando nós temos argumentos físicos, como, por exemplo, a redução da cobertura de nuvens medida por satélite, mostrando que, nesse período, reduzindo a cobertura de nuvens, entrou mais radiação solar no sistema, os oceanos absorveram mais e o sistema como um todo se aqueceu. Mas aí o sistema vai depois jogar esse excesso de calor fora, de alguma forma, como ele tem para controlar, porque, como disse, que em 150 anos tivemos uma variação do quê? De 1 grau. Então, esse planeta é fantástico. Realmente, ele está cheio de controladores, uma espécie de um termostato, tá, que garante que a gente possa viver bem nele. Apesar de você ter temperaturas de 90 graus negativos na Antártica, né? E no Vale da Morte, o que está no Guinness Book, 57 graus positivos, né? Então, apesar dessa variação, é um planeta que, em média, a gente pode viver muito bem nele, e foi graças a vários tipos de proteção que o planeta tem que o homem surgiu, o homem apareceu nessa evolução. O Homo sapiens, como eu disse, ele é recente no planeta, 160, 170 mil anos, mas já sobreviveu a uma era glacial inteira, é um interglacial, então, sem tecnologia, então não é qualquer mudançazinha de 1 grau e meio, não comprovada, que venha fazer com que a gente tenha uma catástrofe global, né? Uma emergência, uma crise climática. Então, agradeço também a oportunidade de estar conversando com os seus telespectadores e a gente espera que cada pessoa, não queremos convencer ninguém, queremos apenas mostrar que existe uma outra teoria, né,
uma outra forma, mostrando que o clima é variável naturalmente e que desastres já aconteceram no passado e vão continuar acontecendo independente da atividade humana. Que, aliás, o homem em si, nós temos 29% de continentes, dos 29%, 16% são desertos e terras geladas, 7% ainda coberto com florestas boreais e florestas tropicais, e o homem só manipula aí da ordem de 6 a 7% da superfície do planeta. Só de oceanos são 71%. Então fica meio difícil o homem interferir no clima global. Localmente, sim, não há dúvida. Ele muda o microclima e passa a viver em cidades, com o tal do efeito da ilha de calor urbano. Mas esse sinal não chega a ser suficiente para interferir no clima global. Então, também agradeço a oportunidade de estar levando isso para os seus telespectadores e a gente espera, então, que as pessoas reflitam, né? Parem para pensar e analisem. E depois tomem a decisão. Pelo menos a gente está mostrando que existem argumentos diferentes. Ok, Fernando? Tenho certeza que, se depender de mim, a sua voz vai ser falada dentro de sala de aula. E vou formar uma geração que vai escutar muito o senhor ainda. Como há 20 anos eu escuto também. Tive o prazer de conhecer o senhor por vídeo há 20 anos atrás. Tá? Mais uma vez, quero agradecer a simpatia, tá, desse grande brasileiro, esse grande pesquisador, tá, que, de certa forma, também corrobora um pouco as minhas ideias também.